Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 224º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Mas, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma,
com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus,
limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu: Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Assim, são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Chegamos ao fim da leitura do 224º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.